Climatério e menopausa é um tema super quente, mas muitas mulheres têm dúvida. É para ela? É para todas ou não é para ninguém? E essa dúvida, ela surgiu sobretudo a partir de um estudo que foi um estudo muito emblemático nesse tema chamado WHI. Nesse podcast eu explico um pouco sobre esse estudo e trago essa reflexão, principalmente levando em consideração que a terapia hormonal ela pode ser benéfica para a maioria das mulheres, mas que há que se ter um cuidado desde a prescrição até o acompanhamento dessa mulher. WHI é uma sigla para Women's Health Initiative e esse foi o estudo mais emblemático em relação à terapia hormonal do climatério. Esse foi o estudo que mais custou aos cofres públicos em relação ao financiamento dele. E ele foi publicado em 2002, ou seja, temos aí 24 anos de publicação do maior estudo relacionado à terapia hormonal do climatério. Quero te contar um pouquinho sobre a história do uso dos hormônios no climatério e na pós-menopausa. Lá na década de 80, de 90, parecia que os hormônios para as mulheres na pós-menopausa eram um santo graal. Eram a promessa da longevidade, da qualidade de vida e, por isso, houve uma prescrição à revelia. Todas as mulheres recebiam a indicação de terapia hormonal. Porém, nunca ficou bem estabelecido aos olhos da ciência se isso seria realmente favorável do ponto de vista cardiovascular. E por isso surgiu essa ideia de testar o uso dos hormônios em relação à proteção ou não cardiovascular das mulheres na pós-menopausa. Daí surgiu o emblemático estudo WHI. E o que foi esse estudo? Foi um estudo aos moldes da ciência bem feito em relação à escolha das pacientes, à distribuição das pacientes em grupo, grupo placebo, grupo intervenção e seguindo essas pacientes. Acontece que esse estudo ele veio à grande mídia por ter sido interrompido precocemente. E o que foi alegado é que a terapia hormonal aumentava o risco de câncer de mama nas mulheres. E aí foi aquele balde de água fria no momento em que todas as mulheres até então eram candidatas à terapia hormonal. Então foi literalmente um tudo ou nada. De repente todo mundo usava, de repente todo mundo parou de usar e virou um nada. Ninguém mais usaria ou nenhum médico ousaria prescrever a terapia hormonal. E essas mulheres ficaram descobertas. A partir disso, houve um vazio, um buraco ali que realmente viu-se que um grupo de mulheres ele poderia sim se beneficiar da terapia hormonal. A avaliação desse subgrupo de mulheres mais jovens mostrou justamente o contrário. Essas mulheres mais jovens, elas apresentavam menos risco cardiovascular, menos incidência de câncer de mama e, em geral, as mulheres submetidas à terapia hormonal, elas tinham menos fratura e menos câncer de colo. E aí isso acendeu luz novamente a esse grande tema da terapia hormonal do climatério. Eu não vou entrar em detalhes em relação à metodologia do estudo em si, mas em relação ao WHI, o que ele rendeu de bom? Ele rendeu o famoso conceito da janela de oportunidade, que é o quê? O momento ideal de se iniciar a terapia hormonal. Não é para qualquer pessoa. As mulheres mais velhas, as mulheres que tinham muito tempo pós-menopausa, realmente elas não se beneficiavam do início da terapia hormonal. Elas já colecionavam outros fatores de risco que por si só aumentavam o risco cardiovascular, aumentavam o risco de câncer de mama. Agora, aquelas mulheres mais próximas à data da última menstruação ou que tinham em torno de 10 anos até a última menstruação, elas sim se beneficiavam.
Então, o conceito de janela de oportunidade, que é o melhor momento de se iniciar a terapia hormonal, é antes dos 60 anos ou até 10 anos após a data da última menstruação ou a menopausa. Então, esse foi o grande legado do WHI. E a partir deles vieram vários outros estudos sobre terapia hormonal que melhoraram a metodologia e melhoraram a intervenção. O tipo de estrogênio é diferente, o tipo de progestagênio é diferente, muito mais próximos aos que o nosso corpo produz, então que o nosso corpo assimila melhor. E até então as evidências são de que a terapia hormonal ela pode ser benéfica em relação à qualidade de vida e inclusive em relação à prevenção do risco cardiovascular. Sendo assim, temos novamente uma luz no fim do túnel de que a terapia hormonal, quando bem indicada, ela é favorável à saúde das mulheres. As contraindicações seguem existindo. Quais são as 3 principais contraindicações da terapia hormonal? Aquela mulher que já teve câncer de mama ou que tem uma história familiar fortemente positiva para câncer de mama, a mulher que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, ela já teve um infarto, ela já teve um AVC, ou aquela mulher que tem algum tipo de sangramento vaginal que não tem uma causa explicada. Então, essas são as 3 contraindicações absolutas. Existem outras contraindicações que são relativas e que vão depender de cada mulher. E essa decisão, ela é compartilhada junto com o médico de confiança que domina a prescrição da terapia para aquele modelo que será o melhor para aquela paciente. Então, existem componentes diferentes, existem doses diferentes, existem vias diferentes. Mas é importante que seja lembrado que a segurança ela depende daquilo que já foi testado. Então, o quanto melhor forem os componentes, maior é a chance daquela terapia dar certo. E ela pode ser sistêmica, ou seja, atuar sobre todo o seu corpo, melhorando aqueles sintomas comuns que são sistêmicos, como, por exemplo, fogacho, calorão, ressecamento, o nevoeiro mental, e ela pode ser também local, melhorando os sintomas gênito-urinários. É muito comum que a mulher na pós-menopausa tenha um ressecamento gênito-urinário da vagina e do sistema urinário que leve a sintomas que comprometam a sua função sexual e a sua função urinária também. Muitas vezes a mulher acha que ela tem infecção urinária, quando na verdade é uma alteração da flora bacteriana gerada por um desequilíbrio hormonal. E nesse caso, qualquer mulher pode ser tratada. Não há contraindicação para a terapia hormonal local, vaginal. E é um fato que toda mulher vai apresentar a síndrome geniturinária na menopausa. Ela é mais tardia, mas ela é prevalente. E a terapia hormonal pode prevenir infecções urinárias que levam, sobretudo aquelas mulheres mais idosas, a internações recorrentes, por exemplo. Então, há que se pesar riscos e benefícios, que são individuais. A mulher é mais jovem, a mulher é mais velha, a mulher tem outros fatores de risco que podem comprometer esses possíveis benefícios da terapia hormonal. Isso só pode ser definido em consulta. Isso exige uma escuta muito atenciosa por parte do profissional que vai te atender. E tenha em mente, não há que haver nenhum interesse comercial ou financeiro em qualquer tipo de prescrição. Então, se te oferecem alguma manipulação, algum implante, alguma combinação que não está nos livros, que não está na ciência, que não tem uma comprovação científica de segurança, vai ser arriscado para você. Então, sempre a saúde em primeiro lugar, por mais que sejam tentadores outros benefícios estéticos, tem que ter essa questão de segurança, sempre em primeiro lugar. Por quê? Já vimos que mesmo em estudos controlados pode dar errado.
Imagina com algo que você não tem nenhuma previsibilidade de resultado, que você vai ser o grupo intervenção e o grupo controle. Então, toma bastante cuidado e essa é a mensagem do dia. É entender que a terapia hormonal do climatério, ela pode ser benéfica para uma grande parte das mulheres, mas o profissional que vai atendê-la precisa respeitar a sua decisão, precisa expor para você quais são os riscos, quais são os benefícios e, mais que isso, precisa acolhê-la e acompanhá-la durante toda essa jornada, que também não vai ser uma prescrição única, ela vai mudando de acordo com a fase da sua vida. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.